Seja bem-vindo, você está na Academia do Comex, uma plataforma diferenciada de comércio exterior. Sabe por quê? Porque aqui nós temos o Comex como ele é feito na prática. Aquela informação raiz, onde a teoria não mostra tudo que vai fazer a diferença na sua vida profissional, até mesmo pessoal, mas como um todo, o comércio exterior que vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Então você está em mais um episódio do Comex que transforma vidas. E aqui, para você que não sabe, eu tenho a missão de trazer convidados que vão trazer ideias, experiências, histórias, cases, olha, muita coisa para fazer a sua vida no comércio exterior decolar. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já fica o convite, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Compartilha esse vídeo, porque olha, é um episódio que eu tenho um carinho enorme, porque eu consegui trazer um dos grandes nomes do comércio exterior da atualidade. Ele é um cara que eu construí uma amizade recente, né? E eu admiro muito ele, porque eu via o nome dele nos documentos lá quando eu comecei. Talvez ele nem saiba disso, mas eu vi assim. E hoje tenho o prazer, a satisfação de estar frente a frente. O nosso cara que domina de operação logística, professor também, nosso amigo Christian Neumann. E vou fazer a pergunta que é dessa origem, Neumann, né, meu? Porque eu aprendi agora a pronunciar seu nome, que eu pronunciava errado, cara. Me perdoa. Meu nome completo é Christian Werner Neumann. Werner, verdade. E é um nome que a gente explica, né? É um nome que eu explico, né? Então, o nome não é um nome que dá para falar. A maioria das vezes eu tenho que mostrar o documento para a pessoa, quando eu começo a explicar e falar, daí não vai para frente. O cartão de visita cai bem nessa hora. O cartão de visita, ou às vezes está com o documento, a gente tem que apresentar. Mas é um privilégio estar aqui, Gabriel. A gente, realmente, a admiração é mútua, né? A gente começou a conversar há pouco tempo, o comércio exterior nos traz essa oportunidade de conhecer pessoas, né? Muitas pessoas, né? E muitas dessas pessoas a gente se torna amigo pelo respeito, pela admiração. Sim. Eu acho que é uma das atividades, né, que a gente profissionais que mais permite que a gente fale com pessoas, né? Claro, o médico fala com dezenas de pessoas ao mesmo dia, mas essas pessoas acabam, né, são quase que o mesmo ciclo, né? Que vão mudando, e a gente acaba falando com muitas pessoas, várias operações aéreas, marítimas, rodoviárias, fala com despachante, transportadora, banco, e o que eu acho muito legal, essas comunidades de comércio exterior, como se ajudam, né? E essa rede de contatos e que faz essa dinâmica do comércio exterior, né? Isso que nos trouxe aqui, eu acho que esse é um dos nortes aí da nossa conversa também. É isso aí. Eu acho que esse é um dos caminhos que nos traz aqui, que se cruza aqui. Você falou de atividades profissionais, acontece muito disso, né? Das pessoas acabarem trocando mensagens, e-mails, e às vezes sabem o nome, né? Sabe a função, que empresa, mas eles não têm a oportunidade de se encontrar e se conhecer pessoalmente. Aquele relacionamento digital, né? Que ajuda, né? Para você fechar negócio, você conhecer oportunidades, mas não tem nada melhor. Você estava falando com a nossa outra convidada que esteve aqui presente, que às vezes a gente está em feira, por exemplo. Aí naquele corredor você cruza com aquele cara que você queria trocar uma ideia e você começa a conversar com ele, né? Só que feira, meu, é um lugar que você até fala com as pessoas, mas você não senta igual a gente tá aqui, ó, meu, com uma aguinha, cafezinho, até um sonzinho de fundo, pra gente ter uma conversa de qualidade, né? E quando você promove esse ambiente, quem tem a ganhar somos nós dois, né? Óbvio que o podcast vai ganhar outras milhares de visualizações depois, mas quando você tem duas cabeças trocando essa ideia de qualidade, muitas outras ideias nascem, né? E essa é a proposta também aqui do Comex que transforma vidas, para que as pessoas que assistam, né, tenham esses mindsets, virem a chave, seja uma metanoia mesmo da caminhada delas, usando a sua experiência. Porque eu acho que não tem coisa melhor de você trazer conhecimento da sua vida para ajudar outras que estão assistindo, né, irmão? E para isso, vem a pergunta, né, que a gente sempre coloca para os nossos convidados, que é o que vai nortear esse nosso bate-papo. Queremos saber se o Comex
transformou a sua vida, meu irmão? Se sim ou se não, como? Olha, suspense. Suspense. Obviamente, né? Obviamente. Obviamente transformou. É por isso que eu estou aqui, na verdade, né? Acho que tudo, Show. onde eu estou, né? Na minha vida profissional e pessoal foi o comércio exterior. Ah, é? Você Né? nunca Que fez me nada trouxe. antes? Ou Eu se tive fez, outras foi... atividades, eu tenho 50 anos, estou fazendo 51 anos agora no sábado, dia 9. Opa! Então, estou com 5.1, mas de comércio exterior eu tenho 23 anos. Nossa, Claro que eu bem... tive outras atividades, Sim, sim, né? sim. Mas o comércio Parte exterior... intensa mesmo. Assim, ó, eu preciso falar, né? Vou Como, ser como rápido. começou? Conta como Não, eu vou começou. ser rápido, porque apesar de... É difícil traduzir esses anos todos, né? Mas Sim. é uma maneira rápida. Eu morava em Rio do Sul. Sou de Rio do Sul, na verdade, né? Na verdade, a minha família nasceu... Eu nasci em São Paulo, a gente morava lá, mas eu vim logo muito pequeno para... Beijo pra galera do Rio do Sul aí, que tem gente de Comex lá agora, hein, meu? 20 e poucos Tem, anos depois. Aumentou, não, hein? tem. Abraço pra Rio do Sul. Inclusive estamos articulando um grupo do Comex Alto Vale, depois eu vou mandar lá Ah, para é? eles o podcast lá. Ó, Estamos começando a boa. organizar lá Que legal. Uma esse, região muito rica. esse Muito rica. network, é muito bacana. E foi lá que eu tive essa oportunidade. Certo. Eu não tinha me despertado para uma atividade, né? Eu tinha feito um curso de desenho técnico no Senai, então eu era, né? Eu sou desenhista, agora é verdade, eu sou, né? Eu sou desenhista técnico formado pelo Senai, Olha então só. eu fiz um curso técnico no Senai e acabei atuando em atividades de construção civil, fazia desenhos de engenharia, empresas de engenharia na região lá. E tinha universidade lá, tinha ciências contábeis, administração e direito, mas aquilo não me... Aí um dia apareceu o tal de comércio exterior, eu disse, eu acho que esse negócio é legal. Que legal. Aí a minha sobrinha, ela entrou na primeira turma e eu entrei na segunda, né? Fiquei pensando um pouquinho, pô, né, direito, contabilidade, eu tinha uma ideia de fazer arquitetura por conta do desenho, Legal. mas era em Blumenau, era outra realidade, era difícil, né? Porque tinha que se deslocar todo dia, enfim, uma questão econômica que não viabilizou. Sim. E aí apareceu o comércio exterior. Eu disse, opa, legal. Comecei a fazer a universidade. A gente tinha, na verdade, lá um cenário de comércio exterior muito pequeno, né? Poucas empresas que exportavam, empresas grandes, na verdade. É que a exportação, ela tem esse fator, né? Ela Sim. concentra, porque uma empresa exporta muitos volumes, né? Sim. Mais volume. A importação ela é mais democrática. Qualquer Sim. empresa consegue importar pequenos volumes, enfim. E aí logo que eu tive uma oportunidade, estava na terceira fase, apareceu uma oportunidade numa empresa da Argentina de um argentino que estava contratando alguém para trabalhar com eles, para abrir uma representação de uma empresa. E aí ele queria da quarta fase, eu estava na terceira fase, eu disse, não, mas eu fui conversar com eles, não, posso começar amanhã. Só que eu estava trabalhando numa empresa. Ele pensou, pô, como ele estava na cidade, precisava de alguém que começasse imediatamente para aproveitar Claro. o tempo dele ali. E assim Perfeito. começou uma representação numa empresa argentina aqui, que Olha estava que legal. comprando comprava confecções para mandar para a Walmart da Argentina, e assim foi. Aí teve uma crise na Argentina lá, a gente fez alguns embarques, aí começou a ter uma escassez, os pagamentos não estavam vindo, eu acabei declinando porque não queria me vincular com eles também, enfim. E aí procurei uma outra oportunidade. Aí eu fiz um mapeamento de empresas de comércio exterior, entreguei o meu currículo, fui trabalhar em uma empresa de imóveis. E foi muito legal porque falou do como é que se transforma, né? Sim. Eu estava fazendo universidade, mas a gente, né, as disciplinas da universidade elas são muito superficiais, né? Sim. E a gente a faculdade é de administração de empresas com habilitação. Então tinha acho que 12 disciplinas de comércio exterior. Entendi. Né? E os próprios professores naquela época tinham uma dificuldade. Nós estamos falando de 99, eu me formei em 2003, né? Tá fazendo esse ano 20 anos de formatura. Mas né, eu tenho mais tempo porque eu comecei a trabalhar um pouco antes. E aí a gente tinha essa escassez. E aí depois de um outro momento eu pensei, opa, peraí, né, a Tropical Móveis, que foi a empresa que eu comecei, não sabia nada. Daí eu deixei o currículo lá, o cara no outro dia me chamou. Tá contratado. Eu disse, tá, e agora, o que eu faço? Vai lá no arquivo, a empresa exportava móveis, camas e beliches. Então os pedidos ou era para os Estados Unidos ou era para a França, já tinham clientes específicos, e tinha os embarques específicos. Então assim, o volume de carga era sempre o mesmo, porque tinha já
um volume determinado por container para caber a quantidade de modelos de camas e tal. Então, ó, vai lá no arquivo e copia. Pega lá a exportação para a Quelle, que era que é a Quelle La Source, que é uma empresa francesa, por exemplo. Ah, vai lá, vai ter o embarque deles aqui, vai lá, pega a pasta e copia. Faz igual. E aí eu fui aprendendo, e falava com o despachante, daí eu aprendi, eu lembro que eu aprendi com a Oise, a Oise comissária, era o despachante da empresa, o menino que me atendia, aí eu aprendi, eu falei o número do container, a última letra, sei lá, eu falei I. Eu disse, não, Cristiano, não existe letra I, é sempre, todos os containers terminam com U. E aí eu tinha, às vezes, que fechar um câmbio, eu ligava para o Banco do Brasil, então tu vai aprendendo... Na né? prática mesmo. Na prática, eu aprendi na prática, assim, né? Então, e aí o que acontecia? A fábrica de móveis era um pouco longe, só que como é que acontecia? Como a empresa é pequena, ela fazia uns 20 containers por mês, é um volume relativo, mas era uma empresa pequena, o pessoal que estufava era o pessoal da produção. Então a estufagem sempre era à noite. E eu tinha que emitir a nota. E não tinha nota eletrônica. Então eu tinha que ir lá na universidade, estudava, saía da universidade, ia lá, emitia a nota, voltava para casa, liberava, fazia a guia de entrada no porto, tinha que mandar o fax. Era o pessoal que tem a galera que tá vendo aí, uma molecada mais nova, hoje a galera sabe o que é isso, né? Eles estão hoje a molecada nova, eles se o site do Porto fica 5 minutos fora do ar, o pessoal já tá dando pulo, né? Na época você mandava o fax que, né? Nossa, máquina de escrever e assim, ó, eu lembro que eu fui fechar câmbio e aí liguei pro Itaú. O Itaú disse, não, a gente não tá fechando o câmbio, tu não tá vendo o que tá acontecendo na televisão? Eu disse, não sei, não vi. Aí ligamos, tinha uma televisãozinha pequena, naquelas 14 polegadas, lá na empresa, ligamos, tinha acontecido as torres gêmeas, né? Do World Trade Center. Do World Trade Center. Então, assim, eu lembro exatamente onde eu estava. Quem é mais velho lembra exatamente, né? Por um motivo muito triste, na verdade, mas a gente... marcou, né? Marcou muito, porque né, os bancos acabaram, não sabiam o que estava acontecendo, ninguém mais fechou o câmbio. E aí eu pensando nesse crescimento profissional, porque era uma empresa pequena, e eu sabia que tinha grandes empresas, eu disse, opa, peraí, preciso mapear quem poderia, outras empresas que eu poderia crescer. E aí eu identifiquei e pensei assim, se eu mandar um e-mail para o RH ou deixar na portaria, não vai chegar na pessoa que eu preciso. Eu disse, opa, eu vou ver quem são os donos das empresas e vou mandar um currículo. Olha só que sacada. Endereçado para eles. Aí, ó, para você que está procurando aí emprego, ó, vamos ver, não sei como que seria a reação hoje, né? Óbvio que na época, mas assim, ó, desafie-se, né, meu? Você se desafiou na época. Claro, porque o que eu pensei? Eu já tinha e-mail, óbvio, né? Não era tão arcaico assim, mas mandasse por e-mail para alguém, ou eu não sabia. Agora, num envelope, uma correspondência, talvez a secretária tivesse essa oportunidade de abrir, sei lá, uma correspondência, mas ia chegar. Sim. E aí eu fiz isso. Aí mandei para algumas empresas. E aí tinha uma empresa que eu não sabia exatamente para quem mandar, que era o Frigorífico Sulêncio, Pamplona. E tinha um professor de estatística, e eu sempre fui muito ruim de estatística, seu Velázio Fernandes. Faleceu a recente, assim, eu perguntei para ele que ele era da área de contabilidade, responsável pela contabilidade da empresa, e dava aula para estatística para a gente lá há muitos anos. Foi professor da Unidade, lá em Rio do Sul, há muito tempo. Disse, seu Velázio, o senhor não tem o nome de alguém que eu possa mandar? Ele disse, não, faz o seguinte, manda para a dona Irani Pamplona. Até mandar um abraço para ela aqui, para a família Pamplona, que eu admiro muito. É isso aí. E eles, não, bota aqui, tu tens como me dar agora o e-mail? Não, peraí, eu não tinha, a universidade não tinha os computadores, a universidade tinha lá um monte de, sei lá, 10 salas de computador, porque ninguém tinha em casa, tinha que fazer atividade e tal. Aí fui lá na TI, sei lá como é que era da universidade, troquei lá, a gente tinha um disquete, eu acho, nem sei se era pendrive naquela época. E troquei o nome e entreguei para ele, né? Mandei o currículo, uma semana, acho que 2 semanas depois eu estava trabalhando no Pamplona. Legal. E o Pamplona abriu uma oportunidade muito grande, né? Eu trabalhei 2 anos no Pamplona. A empresa que só exportava, tinha um volume gigante, exportava para vários países. Né? A gente tinha uma equipe ali que era muito coesa, né? O pessoal que a gente aprendeu muito ali. Eu ajudava também ao financeiro, quando ele não estava, eu fazia os fechamentos de câmbio, então já tinha essa experiência. Então, e aí foi onde uma das coisas que me despertou, Gabriel, sobre a questão do network. Então eu falava todo dia com o Itagê, porque eu que pegava as taxas de câmbio com os armadores para poder
para poder fechar né, Algum os pagamento, pagamentos. Eu Aham. fazia, eu fazia essa parte financeira, Tá. né? É, com a contabilidade, com o financeiro para fazer os pagamentos. Então eu falava todo dia com o Itajaí, com os armadores que nos atendiam, todos os dias. Eu sempre, né? Então todo dia um armador diferente, aí tá chovendo, como é que tá? Então cria uma amizade que a gente Claro. acabou criando. Inclusive encontrei uma menina esses dias, semana passada no Balbúrdia, que era dessa época, lá Olha da só. Libra, que a gente conversava, que passava as taxas. Que legal. É, e eu, por coincidência, eu acabei vindo a Itajaí, porque a família da minha mãe é daqui, eu vim visitar minha irmã que estava morando, e eu acabei decidindo morar em Itajaí, né? 2000 e? Ah, tô aqui Mais ou há menos? 15 anos. 15 anos. Tô aqui Ah, há 15 legal. anos. Show. Quase mesmo nessa época também. É, Legal. tô aqui há 15 anos. Não, 18 anos. É, 18 É? anos isso. Olha. 18 anos de Itajaí. E aí eu acabei buscando essa oportunidade, Uhum. morar em Itajaí. Disse, pô, qualidade de vida, Certo. na Itajaí tem a qualidade de vida, Sim. e já tinha um comércio exterior forte, né? Era um Certo. pouco mais restrito, porque era agente de carga, armador, Sim. poucos agentes de carga, despachantes Uhum. grandes. Então, Sim. e eu vinha da exportação. Talvez eu tivesse uma chance na Aurora, na Uhum. Seara, na Sadia, na época, Sim. Perdigão, mas era um pouco mais restrito. E aí eu vim, eu estava morando aqui e trabalhando lá. Então fiquei um ano na ponte aérea É. BR-470, BR-470. passando o Ixi. final de semana aqui Nossa. e morando lá. E aí como eu estava, e uma coisa que foi legal, e pensando nessa questão de relacionamento também, eu fundei lá o núcleo de comércio exterior lá na Associação Empresarial, Entendi. lá em Itajaí, lá em Rio do Sul. Tem que cuidar para não Show. falar, lá em Rio do Sul. Aí É. eu fundei um núcleo de comércio exterior lá. Ah, que legal. Pensando nessa rede, porque eu lembro que já tinha os núcleos de comércio exterior Sim. e eu tinha uns amigos que trabalhavam na área têxtil e eles Certo. tinham um círculo de networking de Blumenau, era muito forte. Certo. E discutiam trabalho, oportunidade, coisa do dia a dia, amizade. Eu disse, pô, isso é legal, porque nós temos poucas empresas aqui, então a gente precisa se conhecer, porque às vezes um ajuda o outro, então um foi dos objetivos. Nesse interim, a gente tinha operações em Itajaí, então diariamente, então tinha um Sim. caminhão que saía para trazer os produtos, que o Pamplona tem um centro de distribuição, e a documentação vinha, e só que a gente tinha embarques para a Rússia. Então, naquele momento, a Rússia fazia as vistorias diariamente das Sim. cargas. E daí tinha documento, tinha certificado, então, como eu estava morando aqui, o pessoal dizia, ó, Cristiano, tu podes ir para Itajaí, eu já aproveitava, vinha, resolvia, dormia aqui, Uhum. passava a noite aqui para resolver as coisas e ia embora no dia seguinte. E eu disse, olha, já pensando também nessa questão, eu disse, opa, ó, tem um núcleo de comércio exterior lá, tem a Câmara de Comércio Exterior lá em Itajaí, e vamos participar lá, porque tem os exportadores de proteína animal lá, Uhum. BRF, a Seara, a Sadia, estão todas lá, não tinha BRF ainda. Perdigão, Sadia, Aurora. Certo. Não, Cristian, pode ir lá representar a Pamplona era associado, porque tinha unidade aqui, disse, opa, Sim. então o associativismo também está na Tá veia, né? presente. E aí a gente fez, a Câmara do Porto tinha uma reunião itinerante que levava todos os players, todo a mão de obra, o presidente do Uhum. Porto, todo mundo via lá, as transportadoras, todo mundo lá vender o peixe. Certo. A gente já fez isso no passado, está retomando essas ações hoje no núcleo, de vender o complexo portuário. Na Sim. época só tinha o Porto Itajaí, e eu convidei eles para ir para Rio do Sul como coordenador lá. E foi um sucesso. Aí eu conheci o Edson da Itasex. Mais tarde ele veio me convidar a trabalhar para ele numa operação que a VEG tinha, que ele era o despachante da VEG até Sim. hoje. Sim. E eu vim cuidar de uma parte de operação, não vim para fazer despacho, vim para cuidar de uma operação de manutenção de embarque, melhorar o nível de embarque que estava acontecendo nos problemas, enfim, né? Tive uma oportunidade muito grande de conhecer muita gente. Mas eu sempre tive na mente que pessoas eram a matéria-prima, né? Certo. E outra coisa que me moveu era a aula. Lá em Rio do Sul ainda eu falava, ó, eu quero fazer pós, tal, daqui a 5 anos eu quero dar aula. Mas legal a sua sacada. Pessoas é matéria-prima para o comércio exterior, né? Opa, perdão. Então o comércio exterior para ele poder avançar, né, com tudo que está acontecendo na atualidade, ele precisa da matéria-prima, né? Que é sistema? É estrutura portuária? Sim.
estrutura, né, infraestrutura no modo geral, portos, aeroportos, né, os órgãos públicos e tal, mas a matéria-prima essencial são as pessoas, né? É isso aí. A nossa... O maior sistema que a gente tem é o sistema de relacionamento humano, né? Esse não depende de rede, não precisa de Wi-Fi, não depende de nada, né? Depende da gente se conectar. Sim. E a gente precisa disso, porque o sistema falha e a gente não tinha sistema, e como é que faz, né? As pessoas se ajudam mutuamente, então tem uma... E o associativismo tem isso, porque você está tentando se ajudar todo mundo, trazendo os problemas e discussões. Perfeito. Então, né, eu permaneci no núcleo, na Câmara do Comércio Exterior, Câmara do Porto, na época. A gente fez algumas ações, eu estou até hoje, a gente passou por uma transformação de Câmara para núcleo, tive a oportunidade de ser presidente a gente não fala presidente, coordenador do núcleo por muito tempo. Legal. Saí um tempo, voltei à coordenação, hoje eu estou como vice-coordenador. Essa é uma das linhas, eu acho que o associativismo ele é um trabalho voluntário de fato, porque a gente fala de uma rede de uma associação comercial, pensa que é tudo negócio, não. A gente busca, porque quando eu sou associativista numa entidade comercial, eu também estou fazendo o quê? Buscando emprego e renda. Sim. E quando eu busco emprego e renda, eu ajudo outras pessoas. Certo. Né? A gente acaba ajudando pessoas. Então, paralelo a isso, eu trabalhei na Itasex, que era uma dessa empresa que me convidou, e eu sempre, quando eu vim para cá, eu fiquei sempre na área de operação. Né? Essa época da VEG era operação, logística, das exportações, garantia as exportações e aumentar o volume de exportação da VEG por conta de alguns gargalos operacionais que haviam na época. Eu tive carreira como gerente, fui gerente comercial da Brascarne, do Rogério Felipe, tive uma passagem pela EGA, né? Então sempre nessa questão de organização de operação. Né? Eu tive um foco muito grande na Multilog, na Brascarne, na área alfandegada e operação logística. Depois eu tive a oportunidade de voltar para o outro lado do balcão como importador. Olha que E legal. eu trabalhei na Suprema. A Suprema era um cliente que a Brascarne tinha, eles me convidaram para trabalhar com eles. Certo. Eu inaugurei há bastante tempo. Inaugurei não, mas eu era home office na época, já faz bastante tempo. Só que eu era um home office diferente, né? Porque a empresa de Pomerode, e a gente tinha operação em Itajaí, Paranaguá e em Bituba. Certo. E a fábrica que a empresa estava montando em Adrianópolis. Então, meu escritório era no carro, que era 5 mil quilômetros por mês. E eu morava em Itajaí, a empresa era de Pomerode, então tinha operação em Bituba, Itajaí, Paranaguá e Adrianópolis, que é interior de Curitiba. Nossa, cara. Foi uma experiência fantástica, porque eu fui importador de novo, né? E é um pouquinho mais confortável. Tá. Claro que era um projeto de uma fábrica. Certo. Então, a gente tinha importação em Bituba de granel, que era o cimento em granel, que vinha de Portugal, que a empresa tem capital português, ela foi comprada por portugueses. Aqui em Itajaí a gente fazia importação de cimento pronto para vender no mercado, para ampliar o mercado de atuação da empresa quando a fábrica nova ficasse pronta. Sim. E em Paranaguá a fábrica. E eu fui convidado para entrar no projeto da fábrica também, porque eu cuidava da parte de importação dos insumos. E aí fui morar em Paranaguá, passava a semana lá em Paranaguá, né? Paranaguá ou Adrianópolis, então eu ia na semana para a reunião da fábrica em Adrianópolis, voltava, ficava em Curitiba, ou ia para Paranaguá, passava a semana toda organizando a parte de operação logística. Foram mais de 100, nesse período na Supremo, foram mais de 100 navios breakbooks que eu coordenei as operações. Então, eu sempre digo que a parte mais divertida do Comex é a beira do cais. Dentro do dá uma navio, emoção, né? é muito legal. Então, era uma jornada dupla, tripla quase, né? Porque eu acompanhava as operações no dia a dia, uma operação nervosa de 8 mil toneladas, é uma operação bastante grande. Para ter uma ideia de tamanho, tinha uma operação de uma fábrica de fertilizante da Petrobras que estava fazendo, né? A UFN3, que era de 24 mil toneladas, só que é uma indústria de fertilizante. Essa empresa de cimento tinha 8 mil toneladas. Perfeito. Então, volume muito grande, e a gente passava o dia no porto, então eram days únicas. Eu fazia a parte operacional, né? E
E aí, à noite, eu ia pro escritório, eu ia pro hotel Uhum. e eu era administrativo da operação. Meu Então, eu tinha Deus, que cuidar dos e-mails e virava à operacional. noite. Então, Então assim, a sua vida ela virou, né, assim, num bom sentido, mas meio que mas foi de muito legal. jornada saudável, né? Muito, E muito você se bacana. entregava de uma forma como se fosse o mesmo sentimento do começo, né? Que eu acho que isso que é bacana também, né, Christian? Você manter aquele sentimento de entregar o melhor de mim, né? Ainda que era uma jornada que a gente até tava falando antes, até mais cedo, né? Hoje, na entrevista de emprego, a primeira coisa que o cara pergunta é se... Ah, a gente tá falando aqui também. Se a vaga é home office. Meu, cara, você que tá assistindo esse vídeo, não faça essa pergunta de cara. Quantos km o Christian rodou, meu? Numa fase profissional da vida dele? Apesar dele ter a flexibilidade, né, irmão? De poder, né? Trabalhar em várias cidades, vários pontos, até às vezes em casa, né? Mas a gente não pode usar isso como um poder. Como? Uma condição. Boa. Palavra, palavra que traduz isso. Não seja uma condição, porque óbvio que facilita muito, né? Principalmente em grandes centros hoje no Brasil, você ter o home office. Mas o comércio exterior, ele precisa que você tenha esse relacionamento. Você olha a expressão do cara que está lá do outro lado, né? Para você sentir, às vezes, uma demanda comercial. Por quê? Um e-mail, ele não expressa emoção. Uma mensagem no WhatsApp, muito menos. Né? Tem gente que, dependendo do jeito que você escreve ali uma mensagem no WhatsApp, é perigoso você achar que você está sendo, né, ignorante, né? Então, a mensagem, né, com esse breve testemunho seu profissional não economize relacionamento, não economize quilômetros, né? Enche o tanque e vai pra cima, cara, né? Porque acho que foi quanto tempo Foram 2 anos essa... esse projeto, assim, eu tive, e foi difícil porque o Bruno, meu filho, era pequeno, a Malha, minha esposa, segurou uma barra muito grande, porque Não, né, era uma oportunidade de trabalho muito importante para mim, sim. e eu passava a semana fora. Então eu saía segunda e voltava sexta. Às vezes, eu vivia tanto na estrada que né, quem conhece um pouquinho de Itajaí a Paranaguá, é um Uhum, pouco longe, né? Eu sim. falava, hoje eu vou dormir em casa. Então a estrada ficou tão próximo para mim que eu ia a Paranaguá e voltava como... Como se fosse dali a aqui. Aí quando tinha Nossa. navio atracado em Bituba, que era mais sensível, eu ficava a semana toda lá também, porque nós concorríamos o cais com a Votorantim. Então, Nossa. olha o nome, né? Só A com... Supremo Cimentos, ela já teve até no início, quando ela começou a trazer cimento, ela teve uns mandados de segurança, né? Porque a Votorantim não queria que a gente trouxesse o clinker, enfim, que é a base do cimento, e umas situações assim. E aí, quando tinha operação lá, eu tinha que ficar lá olhando, porque se a gente perdesse uma janela de atracação, são valores altíssimos, né? Nós tínhamos lá uma demurge de US$ 50.000 por dia. Então, eu não podia saber se ninguém podia falar para mim se estava chovendo. Eu tinha que saber se estava chovendo. Então, eu ficava lá, eu não virava à noite, mas eu ia lá, ficava no hotel, ficava 3 períodos, de manhã, tarde e noite. Eu trabalhava no cais, ou ia pro hotel, né? Você falou do home office, eu trabalhei dentro do navio, né? Quando os navios operavam de uma maneira, né, que eu tinha alguns acessos a alguns navios, eu ia trabalhar na sala do imediato, trabalhar dentro do porão, dentro da beira do cais, dentro do carro. Quantas vezes às vezes eu ia para Itajaí, para Paranaguá, e tinha um caminho ali que não tinha sinal, eu parava em Guaruva, respondia todos os e-mails, WhatsApp E depois seguia. seguia, porque só ia ter sinal lá na frente, passa por aquele caminho de Itapuá, Uhum. né? Então, assim, o home office, né, que tu está falando aqui, ele acho que é um bônus, na verdade, hoje. As pessoas têm que entender que o que trouxe o home office já acabou, que era a pandemia. Hoje é uma necessidade, um bônus, ou uma questão que a empresa, né, as empresas estão vendo que o home office... O que eu digo sempre? Eu acho que se você consegue medir, beleza, maravilha. Você tem que medir a performance das pessoas. Né? E nessa época, a performance era medida no e-mail, no WhatsApp. A gente estava se encontrando com o chefe lá 2 horas da manhã, 4 horas da manhã nessa operação. Né? Então, essa organização de operação né, me trouxe essa oportunidade. O home office, na verdade, é muito mais. A gente está mais vezes muito no carro, no Sim, café, sim. do que em home office. Tem gente que trabalha muito bem. Né? Minha Perfeito. esposa trabalha em home office há 10 anos Nossa. e trabalha muito bem. Sim.
Eu não consigo. Tanto que o home office que eu tinha, que eu podia ficar, eu ia para o agente marítimo que nos atendia, que era a Atlas Maritime, que era um sim. agente marítimo que fazia as nossas organizações de carga. Eu tinha uma mesa lá. Eu não Entendi. tinha mesa na empresa, o chefe falava assim, ó, tem uma mesa aqui. Chegava lá em Pomerode e não tinha mesa, porque era o lugar que eu menos ia, era Pomerode, Sim. né? Então, o que eu tinha que fazer? Eu precisava ser uma empresa de Pomerode, mas não estava em Pomerode. Eu ia raras às vezes. Quando eu comecei era uma vez por semana. Depois eu passava semanas sem. Quase um peregrino ali, Só que né? o que era a minha performance? Os meus e-mails, a entrega, a operação, a carga. Então, Não, não importa o você horário, resumiu aqui, cara. né? Tem muita gente hoje que é, pergunta se tá chovendo, o cara vai pesquisar no Instagram, o cara vai ver no Google, vai ver lá no aplicativo do celular, ele vai ver em tudo isso. Sendo que ele poderia só baixar a persiana e responder, tá chovendo. É muito simbólico essa questão que você colocou aqui. Pô, eu não era o cara que tinha que perguntar pra ver se tá chovendo. Eu era o cara que tinha que saber se tava chovendo. Isso me traz algo que eu sempre cultivo, né, com as pessoas que eu tenho a oportunidade de falar, que é o quê? Você tem que se demonstrar ser valioso para a empresa que você trabalha, para os clientes que você atende. E ser valioso não significa o quanto você conhece, mas sim o que você faz com o seu conhecimento. Se você hoje é um auxiliar de comércio exterior, está começando agora, né? Pô, entrou agora na faculdade e tal. Pô, olha o que você penou para entrar numa faculdade que ainda nem era com ênfase em Comex, né? É verdade. E hoje, quão acessível está a pessoa conseguir conhecimento puro de comércio exterior? O networking, né? E dentre outras plataformas de conhecimento. É, então, tá muito claro isso, só que as pessoas, elas... a gente também estava discutindo aqui, né? Ah, parece que elas estão nem aí pro desempenho dela dentro da operação, dentro do comércio exterior. Eu não vou generalizar, é óbvio, mas as pessoas, essa nova geração que está vindo, que tem que tomar muito cuidado, o que eu digo para eles é: se envolvam emocionalmente no seu trabalho. O envolver emocionalmente não é você entrar em depressão. Não é se Não é, apaixonar, né? Se não é se apaixonar. apaixonar, é odiar. Porra, I love comércio exterior. Deu o canal vermelho, sair chorando. Não, não é isso. Mas é ter esse senso, pô, você deixou sua família, meu irmão. Tudo bem que foi pra buscar o pão, né? Porque se você não sai pra... Você vai chegar o quê? Né? Assim como eu, por diversas noites, tive... Uma das noites, assim, que mais me cativou no comércio exterior foi... Eu fiquei um dia trabalhando até 1 da manhã, cara. E chovia. Aí eu peguei minha bike, ali no prédio que eu trabalho hoje ainda. E eu fui... Tava molhado, né? O estacionamento devido à chuva. E eu saí no meio já grog, né, meu? De tanto ver LI, e-mail de liberação, e-mail com exportador, um em inglês, outro em espanhol, já não sabia mais pra onde ir. Enfim, peguei minha bike, cara, descendo assim no saguão do estacionamento. Como o piso tava molhado, quando eu fiz a curva assim, eu fui com tudo pro chão. Meu, pensa num capote que eu levei. Beleza. Levantei. Aí eram 2 andares o estacionamento no prédio ali, né? Fui pro próximo estacionamento, que é no térreo já. Levei outro capote. Tipo, eu vou mais devagarinho pra não cair de novo. Mesmo devagarinho, Bum! Levei outro rola. O que eu quero trazer aqui? O que isso tem a ver com o nosso episódio? É, você está em determinados ambientes que você vai levar vários tombos. Você vai levar 2 tombos, às vezes, direto, velho. O adversário não dá nem tempo de você. Mas se você for persistente, né? Se você acreditar naquele teu projeto dentro do comércio exterior, nada vai te segurar, né? Uma palavra que entrou aí, né, na moda, no nosso vocabulário, sempre existiu no dicionário, mas agora que começou a falar, a tal da resiliência, de fato, ser Verdade. resiliente, né?
Mas ser resiliente não é apenas como é legal ser, mas seja de fato, né? Para que de fato tudo que a gente está entregando aqui nesse episódio, o que a gente entrega na comunidade, no Instagram, no YouTube, enfim, em qualquer lugar que a gente entrega conhecimento, faça diferença para as pessoas, né, meu irmão? E isso, na verdade, assim, Gabriel, essa experiência, ela mostrou a dedicação, e era uma dedicação em 3 períodos, Pô, praticamente, né? 3 períodos, meu Eu irmão. estava sempre com uma cafeína no carro, aí eu descobri que chicletes dava, Guaraná. era o sono, mas daí eu pensei, assim, bom, depois é automático, né? Uhum. Os chicletes começa a ser um negócio automático, no início os chicletes davam, porque eu viajava muito, então estava sempre na Certo. estrada. Opa, peraí, descobri que comer. Quando tá come, né, normalmente a gente tá desperto, porque a gente quer Sim. comer, né? Sim, 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 sim. Aí o que que eu pegava? Parava com uma pipoquinha, mas não ia comendo pipoca, eu ia comendo uma, duas, para poder chegar em casa, porque às vezes eu tinha que sair de casa, né? Às vezes, sei lá, eu tava em Paranaguá sexta ou sábado, pô, sexta-noite, pô, tá cansadão. Aí tu começa a pegar a estrada, e tu tá cansado a semana inteira. Então, essa dedicação, ela seguiu porque eu sempre eh, primei por isso, né? E isso me abriu uma porta gigante. Esse momento foi uma universidade, foi uma pós-graduação, foi uma especialização que eu fiz em 2 anos nesse projeto que foram fantástico. Essa operação, com essa experiência com a VEG, eu conheci muita gente em Itajaí, porque a gente andou com a VEG em todas as empresas para melhorar os processos e buscamos, né, melhoria para os processos. Eles nos apresentaram toda a Sim. estrutura operacional. Eu comecei a dar aula nesse período, comecei a dar aula na Univale, que era dos objetivos, fiz pós-graduação e depois fui dar aula na Univale. Dei aula, comecei na Uniavan, na verdade, na Avantes. No Avantes. Na Eu me Avantes, especializei lá. Que eu maneiro. eu tinha uma experiência em câmbio, e aí surgiu uma oportunidade de câmbio, depois eu fui dar estágio supervisionado. Legal. Eu era o orientador de todos os alunos, e não tinha pouca experiência, mas eu me dediquei o máximo. Tem alguns alunos ainda que são amigos até hoje. Legal. Aí eu fui para a Univale, fiquei só na Univale. Nessa época do projeto eu tive que me desligar, né, da Univale. Fiquei um tempo longe da universidade e hoje estou na Uniavan, Certo. como tecnólogo. Comecei com logística, fiquei em logística e comércio exterior, agora só com comércio exterior. Então tem uma questão também que é né, de contribuir. Eu acho que uma coisa que eu gosto, né, uma coisa que eu aprendo, que eu estou sempre antenado, me faz estar atento a tudo o que acontece Perfeito. no comércio exterior, porque o tecnólogo, nós somos tutores. Certo. Então, no início, eu achei um desafio enorme, porque eu tenho que falar sobre gestão de gente, de processos, de marketing, de vendas, finanças. Opa, Entendi. peraí, é uma coisa que eu domino. Peraí, mas eu sou administrador de empresa. Certo. Então, eu fui buscar Foi se esse caminho. desafiando por esses Desafio. tempos. No Legal. comércio exterior fica mais fácil, mas eu também tenho que trazer coisas novas. Certo. Eu tive a oportunidade de dar aula de pós-graduação e graduação em outros lugares, só que aqui é mais difícil dar aula em Itajaí. Porque tu trabalha, eu dei aula para dar aula de transporte marítimo para planner da Portonave e da IPM na mesma sala. Tinha presente o sindicato do Ogmo, meu aluno. Eu Entendi. tinha aluno de agente de carga, de armador, que trabalhava há 20 anos, era meu aluno. Então eu tinha que trazer esses alunos. Tinha despachante aduaneiro, tenho, né? Despachante Sim. aduaneiro, que é meu aluno. Pô, como é que eu vou dar aula para uma pessoa? Eu tenho que compor isso, né? Então Entendi. aquela questão de saber, de ter esse contato com pessoas, né? Que legal. E essa experiência da Supremo também, né, da Brascar, das operações que eu tive aqui com o Multilog, de organizar carga, né, com essa experiência que eu tive na IGA também, eu acabei montando uma empresa. Hoje eu tenho essa atividade de intermediação de negócios de armazenagem e transporte, que é a Neumann Soluções Logísticas, onde eu uso os meus relacionamentos que eu construí ao longo dessa carreira. Ok. Porque como eu não tenho ativo de transporte rodoviário ou de armazenagem, eu uso rede de contatos que eu tenho, que eu estabeleci. Perfeito. Então hoje eu digo que eu atuo nos principais portos e aeroportos do Brasil, por conta desses contatos que eu tenho. Então eu vou buscando. Se eu não tenho, Você vai atrás, alguém tem. alguém que me indica. Eu sempre falo, né, tem alguns clientes que são agentes de carga, é mais ou menos o que eles têm da rede de agentes, né? As WCA que eles falam. Certo.
Então, eles têm a WCI lá e eu tenho a minha rede de contatos aqui que me... A WC Então, do por Christian. exemplo, né, a WCI precisa de alguém, uma carga de um operador logístico no Sri Lanka. Eles têm. Eu preciso de alguém que vai entregar uma carga, um armazém no Pará. Eu tenho alguém que eu conheço no Pará que vai me ajudar a montar essa operação. Claro que o foco maior da empresa é aqui, né, em Santa Catarina, que a gente está aqui, mas muitos contatos que eu tive de Paranaguá, operadores Sim. logísticos, de Imbituba, É fruto de dessa São época. Paulo, de operadores logísticos de São Paulo, gente de carga, pessoas que tu vai, né? E eu sempre, eu lembro que eu usava, a gente tinha umas dificuldades na época, né? A Você S.A. foi uma revista que me ajudou muito, que era, falava muito Gestão, né? de gestão de pessoas, de networking, falava Sim, muito, pessoas. né? O que me levou ao Multilog foi o networking, Olha só. porque eu sempre... O network é uma coisa interessante, né? As pessoas falam que o network é só conhecer as pessoas. Na verdade, é com amizade, você tem que nutrir. E você não pode falar com alguém só para pedir emprego, para pedir algum favor. Né? Perfeito. O que eu fazia? Pô, hoje eu ainda faço. Pô, tem uma notícia, acho, Gabriel, isso aqui é legal pro Gabriel. Ontem eu ainda mandei pro Gabriel um negócio Da de corrida, corrida. né? É Pô, verdade. acho que é uma corrida do bem. Pô, o Gabriel corre, deve mandar pra galera. Então eu tenho que manter isso. Para quando eu precisar do cara, mas pô, o cara não tá só me usando. Perfeito. Essa rede de relacionamentos, ela precisa ser... O networking não é só conectar. Porque conectar, eu tenho, sei lá, 18 mil, 16 mil pessoas no LinkedIn. O que isso faz? Eu tenho que nutrir isso. Saudável mesmo, né? Mas eu tenho Que que gere nutrir. fruto. Aham, tem Eu que tenho que nutrir. fazer, se eu quiser fazer negócio, eu tenho que fazer publicação. O cara mudou de emprego, eu tenho que ir lá dizer um oi. Esse é o contato. Não adianta só adicionar pessoas na tua rede, do teu Instagram, que tem 10 milhões de seguidores. O que tu faz? Tu responde as pessoas. Entendi. Tu faz essa, Essa né, conexão. essa conexão. Né? Então, eu acho que essa questão que tu falou aí de universidade, núcleo, né, Sim. associativismo, tem essa parte, né, Carrega essa bandeira do essa network, né? bandeira também de contribuir também com um pouco que a gente sabe, né? Tem um projeto aí que eu já participei no passado como instrutor e estou pensando de novo até uma conversa aí para frente. Estava pensando aí que acho que para o segundo semestre vai ficar mais fácil, que é um curso beneficente para comércio exterior, Legal. né? Com a ideia é uma ideia prática. Eu acho que o mais difícil é montar o programa. Acho que pessoas para ministrar as aulas é legal. Sim. A ideia realmente é trazer essas pessoas, aí temos que identificar perfis, enfim, mas de ser um perfil não genérico de curso. Escuta, né, o Gabriel vai falar sobre importação. Não sobre o que é importação, sobre o que... Não, ó, na prática, sabe? Ó, preciso Como é importar... que abre um Como processo é de que abre o importação? processo? Aham. Daí tu abriu o documento, esse aqui é o documento, agora tu tem que ir lá no armador buscar... o que é o armador? O armador, tu vai ensinando à medida que vai desenrolando o processo. Porque se tu Sim. começa a fazer uma lista de De explicar tópicos e tal. tudo, de tópicos, quando chegar lá o cara não vai nem saber o que é aquilo. E quando ele Exato. está, né, é como se fosse um curso prático aí, não daquele curso de explicar, de sentar na frente do computador, de fazer, que é mais Sim. complicado. Eu Sim. acho que, né, e aí você identifica 3, 4 grupos de empresas, né? Porque Sim. quando ele sentar lá, mesmo que seja um office boy, tu vai falar de DI, LI, do INPE, de LPCO, ele vai saber o que é, né, Sim. onde é que é o mapa, o que o mapa faz, Sim. né? Então, para facilitar. Então, outra coisa que eu contribuo também, e estou nos vários grupos de comércio exterior aí, para aprender um pouquinho, né? Eu acho que é uma dinâmica. Sim. Abre algumas redes de contato também, as Claro. pessoas botam demanda, isso me abriu Com algumas certeza. portas Sim. de contatos profissionais, efetivamente, pessoais também, Sim. pessoas que eu admirava, né? Como a gente tinha hoje eu tenho contato e fui colega, perdão, mais uma vez, fui colega na universidade, na Univale, do professor Samir Kedi, que é uma referência dos livros, né? Sim. Que a gente não Escreveu tinha muitos. Aham. vários livros. Eu olhei ainda, hoje ele ainda é uma figura. Eu estou no grupo do Milton Gatto, que é um cara também Sim. instrutor de Fantástico. aduaneiras. Então Sim. a gente começa a ver pessoas, né? O Carlos do Comex Sim. Blog, Sim. 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 que era uma pessoa que usava os vídeos dos meus alunos, hoje eu tenho Aham. contato dele se eu quiser, então a gente está muito próximo dessas pessoas Perfeito. e isso facilita muito. Só que eu acho também, Gabriel, que à medida que a gente que ficou muito fácil, a gente falou de uma vida mais difícil, porque a gente vem de um estado, a nossa economia, há 20 anos atrás, quando eu comecei, Deus me livre ficar desempregado. A pessoa era um inútil, a gente ficava ruim e qual é a outra oportunidade de conseguir emprego? Porque a economia não era assim do tamanho que é. Certo. E aí a gente vem se acostumando mal
E principalmente em Santa Catarina, alguns outros estados, a gente tem um índice de desemprego muito baixo, o comércio exterior aqui cresceu muito. Eu vejo nos grupos, eu tenho até uma aluna minha que criou um grupo de há vagas em comércio exterior, nós temos 2 grupos, deve ter umas 2.000 pessoas nesses 2 grupos, e é divulgação de vagas de comércio exterior na sua prática. Outras pessoas que estão ali, como é aberto, a gente só não permite que as pessoas isso. fiquem De blá blá blá, discutindo, né? porque Sim. senão as pessoas que estão ali Perde o para foco. olhar as vagas e as pessoas, né, os empresários, as pessoas que estão recrutando, perdem esse interesse de estar ali. Então essa é uma das premissas, mas tem muito o pessoal que bota uma vaga, é home office. Ah, onde é que fica? Qual é a cidade? Tem, sabe? As pessoas não vão atrás. E ainda até comentei, a gente Sim. estava falando sobre isso. Tem que procurar emprego. Emprego não cai do céu, né? Aqui na nossa região está muito mais fácil ainda. As pessoas escolhem. Elas estão bem acomodadas, né? E aí fala, tô chateado. O cara olhou de uma Lá, cara feia para mim, eu vou mudar de lá emprego. tem um tobogã amarelo, aqui não tem tobogã. Lá É, tem, eles comemoram o dia do verde, vai tudo, aqui não comemora o dia do sabe? verde. É. Então as pessoas estão um pouco. E eles trocam às vezes por R$ 50 ou por menos, ou porque aqui ele é analista, lá ele vai ser supervisor, mas o salário é o mesmo, a dificuldade é a mesma, mas ele quer um cargo diferente. Sim. Então tem uma, e eu vejo isso na universidade, na aula, né? Cara, os alunos fecham a câmera, quando é aula EAD, não participam, aí é mais desculpa, às vezes eles dão uma desculpa uma semana antes, professor, na semana que vem eu não vou. Aí eles gastam mais tempo em trocando mensagem, explicando as coisas, tentando pedir do que fazer. Às vezes é Sim. mais fácil fazer atividade do que, sabe? Sim, E desenvolver. tem um prazo, não consegui porque eu tenho um compromisso, porque a internet caiu, porque a luz caiu, sabe, cara? É muito É muito isso. mais prático Porque você tá muito buscar. Tá fácil, muito né? fácil. O pessoal tá muito enfraquecido, né? É uma geração que eu até falo, criamos alguns monstrinhos também. O comércio exterior. Nós, aqui na região, falando de Santa Catarina, a gente levou a faixa salarial da galera num nível que a galera hoje não tá entregando mais. Antigamente até entregava, porque você tinha vários Christians com 3 jornadas de trabalho. Você tinha várias pessoas que ficavam até tal hora da noite, que trabalhavam às vezes por 1, 2 pessoas, por isso que aquele profissional ganhava bem. Hoje em dia, a galera que está entrando ainda trabalha num freio de mão puxado, mas já sendo bem remunerado. Mas eu vejo que é uma tendência, eu tenho receio que isso seja até uma bolha que uma hora estoure, principalmente sendo promovida. Eu acho isso, sabe, Gabriel? A gente tem um índice de desemprego muito baixo, né? No comércio exterior eu não saberia te dizer. O índice de Baixíssimo. desemprego em Santa Catarina acho que é 3,9%, é muito baixo. No Certo, comércio exterior deve ser muito menos ainda. com Né? E certeza. tem o que acontece, muitas empresas divulgando vaga que não conseguem preencher. E olha a reclamação, esses dias estava num grupo também, um empresário, né? Qual a reclamação? Vamos ver. Cara, tem que trabalhar, cara. É só trabalhar. É só se dedicar. Porque o cara começa a Meu falar, porque na empresa Deus começa uma do discussão, céu. né? É só trabalhar, é só chegar É, às 8. é porque os grupos ali, o cara fala, mas é isso, é aquilo, cheio de mimimi. Diz, cara, a gente quer gente para trabalhar, para se dedicar. E aí o pessoal abre vaga. Pô, Cristian, tem alguém para me indicar? Eu disse, não tenho. Porque ninguém trabalha. Não, mas se Só tu se me for eu. perguntar, se tu me perguntar hoje, sabe? Cinco, cinco pessoas, ó, cara, assim, ó, não importa não importa a Ah, dedicação, não importa, desculpa, o nível de conhecimento do comércio exterior. Só aquelas pessoas que são dedicadas, sim. é difícil, cara. Sabe aquele cara, não, vai lá e conta com esse, porque esse aqui vai, É. ele não entende, ele vai aprender, vai fazer, vai se jogar de cabeça. Não, É isso que é falta. exemplo prático, As cara. pessoas estão nisso. Se tu falar com os empresários aqui, com os amigos que divulgam vaga, pô, Cristian, tem alguém para indicar que seja desse perfil? Não tem, cara. Não, A única coisa que eu posso fazer, e o Grupo A Vagas me ajudou bastante, é ajudar a distribuir. conexão. Aham. Só que tem uma dificuldade ainda assim. Né? O que está acontecendo? As pessoas de outros estados, estão me mudando. Por quê? Onde tem vaga, onde tem trabalho, as pessoas Sim. vão. Então, o rapaz hoje de manhã, Cristian, tem vaga no Rio de Janeiro, Espírito Santo, um grupo? Não, o grupo é do Brasil inteiro. Então, o cara do Rio de Janeiro e Espírito Santo não tem vaga. Lá não tem mercado tão amplo quanto aqui. Sim. Né? As pessoas estão vendo de outros estados, é um lugar de oportunidades, tem um comércio exterior. E eu acho que é o que tu falou, é uma bolha, porque e essa questão de home office, disso, está caindo. O que eu vejo? Híbridos. Sim. Hoje eu não posso. Hoje, segunda e sexta-feira eu trabalho em casa. Segunda, tem um dia de reunião.
esse trabalho híbrido, sim. Agora, o que acontece que eu vejo, imagino, né? Em São Paulo, que eu vejo as pessoas, tem home office, a pessoa não quer nem se candidatar. Antigamente, o cara pegava 3 ônibus para ir lá trabalhar. Hoje, ela tem home office? Não, ela quer ou ela quer um trabalho lá da casa dela, ou ela quer home office. Perfeito. Mas e se ela precisar ir na empresa? Como é que ela vai fazer? Ela Vai pegar 3 ônibus? Exatamente. Tu vai se dedicar ao quanto, né? Tu vai fazer, como é que tu vai fazer? É isso que as empresas querem. Tá se autocolocando numa redoma de E vidro. aquilo que tu falou, a pessoa tem que se dedicar de corpo e alma, tem que Se se envolver envolver. emocionalmente. Se envolver, Porque tu cara, tens que projeto. ter, né? Nesses projetos que eu atuei, a gente tem que... Eu nunca fui... Né, agora que eu tenho eu sou empreendedor, Uhum. mas eu era empreendedor do meu projeto. Eu tinha o meu Da tua cliente, carreira, eu né? tinha o meu cliente que era... Eu trabalhava, né, eu respondia para o presidente da empresa, mas o meu cliente era o pessoal de compras lá, o pessoal de vendas do cimento e o pessoal da fábrica, que era o projeto. Eram os meus clientes, eu tinha que dar conta Sim. de Pra eles. atendê-los. Exatamente. Essa era a minha performance. E é um. E E é um eu era empresário do meu negócio. Né? sim. Eu não tinha horário, eu não tinha nada, mas eu dava conta, eu tinha que dar conta do recado. Porque é uma virada de chave que se a galera se pegar, muita gente vai conseguir crescer. Não pelo, de novo, não é pelo quanto que ela sabe, mas pela atitude que ela tem com aquilo que ela, com o conhecimento que ela possui. Em relação a, se coloque numa posição de empreendedor dentro da sua carreira. Se você não for um empresário da sua carreira, muita coisa pode não destravar na sua jornada no comércio exterior, né? Eu faço uma correlação de proatividade, né? Que também, proatividade é uma palavra que, né? Porra, todo mundo usa, todo mundo fala, para ser proativo, ser proativo. Mas em que sentido? Você tem ali um processo para ser fechado, para você balizar os custos, né? Mandar o fechamento para o cliente, que é uma das coisas que o comercial ouve um monte. Precisa do fechamento. Aí você tá. Falta uma cobrança vir, que é uma cobrança lá do terminal. Aí você recebe a mensagem assim: estamos aguardando a fatura do terminal para fechar o processo. É uma resposta, certo? Certo. 99% dá essa resposta. 1% faz assim, ó. Estamos aguardando a fatura do terminal, vírgula. Mas já estou ligando lá para cobrar que eles enviem agora para que o fechamento vá ainda hoje para o cliente ficar satisfeito e tal, tal, tal. Aí, que correlação eu faço? Imagina se fosse uma cozinha. Esquece o comércio exterior aqui, mano. Tira isso daqui, bota aqui uma macarronada e aqui, ó, estamos cozinhando um macarrão. Você precisa, para cozinhar um macarrão, de água quente, por exemplo. E uma galera lá pronta para você servir o macarrão. O cozinheiro vai falar: estou aguardando a água quente, ou ele vai botar a água no fogo. Compare as suas atitudes no comércio exterior como se fosse uma cozinha, velho. Por quê? Também outra correlação que eu fiz com a galera. Gente, se você não tem atenção e foco no que você está executando aqui dentro, quando você entra no escritório e começa as suas atividades, se você dedica a sua atenção para outra coisa que não seja aquilo ali, você vai deixar o bife queimar. Porque a falta de atenção no comércio exterior gera custo, prejuízo. As cifras são altíssimas, como você falou no começo do Tudo episódio. muito caro. Então não adianta você abrir teu computador, começar a registrar sua DI com um fonezinho ouvindo o artista que você gosta. Meu, isso é para poucos profissionais. Poucas pessoas. Que têm esse dom. Você tá lá com uma declaração de importação, com um e-mail pro seu gestor, você precisa mandar um relatório, algo assim. Meu irmão, foque naquilo, fecha a janelinha e foca e absorve. E é uma das coisas que tem prejudicado essa geração. Falando nisso, queria te fazer essa pergunta. Da sua carreira, o que você viu de algo que prejudicou pessoas, ou te prejudicou também, se você teve alguma experiência ruim, a sua carreira no comércio exterior, mano? Olha, Gabriel, só fazendo um gancho ainda do que tu comentou Por antes, favor, né? não, vamos voltar. Tu vive o comércio exterior e a gente vive também, a gente conversa com várias pessoas e é engraçado porque tem muito emprego, Sim. mas tem várias empresas que têm uma falta de atenção muito grande. Também. As pessoas, né? A gente falou do grupo de vagas que as pessoas querem
não abrem, não olham a empresa, não sabem onde é que, né, querem a informação de mão beijada. A gente tem empresas que tu sabe que são empresas aí que estão, né, as melhores empresas para se trabalhar, que você recebe uma cotação, aí tu pede uma informação, a informação vem outra, vem faltando. E são esses profissionais que estão ali, Sim. essas pessoas que ficam escolhendo o trabalho, que são essas ali. E daqui a pouco o mercado vai dizer, opa, peraí, essas pessoas que não estão atentando, não estão se atentando, que estão falhando, que não se estão dedicando, elas vão começar a perder espaço. Com E outra certeza. coisa que tu falou do crescimento, porque uma coisa é estar trabalhando. Né? E eu lembro que eu vi na Você SA lá antigamente, hoje não, as roupas não significam muito, né? Mas se você quer ser um diretor de empresa, se porte mostre, como? se mostre, ou, né, na época era se vista como, se apresente como. Quando você quer ser promovido, o teu chefe tem que olhar para você e olhar, pô, esse cara aí, eu tô vendo ele como alguém que possa me substituir. Exatamente. Ou o dono da empresa, porque às vezes essa pessoa não tá contribuindo, o chefe pode trazer essa pessoa, mas essa pessoa tem que se dedicar mais. Né? Se ela quer ser o dono da empresa, ela tem que se portar e se fazer como. Nossa, porque senão você vai virar. eu não estou ficando louco. Porque você. Não, porque senão você vai. Senão você vai. Ser um analista, não estou criticando, Quem mas seja, e eu tem estou essa falando de opção. crescimento de carreira. Se você não quiser crescer, beleza. Tem gente que não tem essa pretensão. Mas se você está pensando em crescer, você tem que se superar e você tem que mirar no próximo cargo que você quer ou no outro acima, porque você está se preparando para isso, né? Tem que entregar algo a mais. E eu acho que essa questão que prejudica, eu acho hoje isso acho que prejudica o comércio exterior. Eu acho que essa falta de dedicação e comprometimento. Certo. O comércio exterior é uma atividade muito gratificante porque você tem conquistas diárias, né? Você conseguiu embarcar, você conseguiu resolver um problema, você conseguiu uma demurrage, você conseguiu entregar um container no terminal. Eu acho que a gente tem muitas vitórias todo dia. Eu achei isso muito fantástico no comércio exterior. Eu acho que isso que nos move, que nos motiva, essa adrenalina, né? Nossa. Você está sempre com uma tensão, sempre está acontecendo alguma coisa. Só que, por outro lado, é estressante também. Total. Então, tem algumas coisas... Eu falo para as pessoas... falei para os alunos esses dias, né? A gente estava falando sobre risco, né? Andar de risco, canal vermelho. Ah, professor, porque tem um scanner. Aí eu mostrei lá aqueles vídeos de fronteira, do aeroporto, de algumas apreensões aqui. Eu disse, olha, para todas as operações tem gente de comércio exterior envolvida. Porque tu não tem como fazer uma operação dessa se não tiver informação para onde o container vai, qual é o container, quem é o importador, qual é o destino. Sim. Então, tomem cuidado, porque a gente está num lugar propício para isso. Nós temos apreensões diárias, né? Então já teve casos aqui, a gente de vez em quando tem. Às vezes um desdobramento que a gente não... Aconteceu uma apreensão lá no passado, a gente não sabe o que está acontecendo, daqui a pouco colega nosso vai estar envolvido, porque precisa de gente. E quando eles vêm fazer as ofertas, não é um café que eles te oferecem. É 20 mil, é 50 mil, é uma coisa absurda. E precisa de gente para fazer isso. Sim, com certeza. Né? Como é que vai vir um mergulhador, botar uma carga num navio, sem saber para onde o navio vai? Quem é que vai dizer? Alguém vai dizer para onde esse navio vai, que dia que chega, qual a hora que chega. Sim. Então a gente tem isso também. E tem as questões aí do dia a dia, a gente às vezes lida com valores, com situações, com faturamentos. Não, com pessoas. Né? Cara, eu tenho uma história assim, cara, bem curta e grossa aqui. Nós temos, de lugares que eu já trabalhei, o motorista chegou para entregar um pallet com uma caixa até pequena, assim, né? A caixa era pequena, mas ela era um pouco pesada. E chegou na porta da empresa e não tinha ninguém para receber. Só que tava lá uma senhora, que trabalha inclusive no departamento de comércio exterior. Mas senhora mesmo. E ela olhou pro motor, não, vou ajudar a descarregar. Aí o motorista, querendo ir embora, né? Tá bom. Aí a senhora foi lá, pá, botou a caixa pra dentro. Dia seguinte, chegou no gerente dela, preciso de um atestado, porque eu tô com a coluna toda estourada. A mulher ficou fora do trabalho 2 semanas. Olha o estresse que causou, olha a situação. Daí eu recebi essa ligação do cara, e ele me falar esse testemunho, e como é que você vai falar com a transportadora? Gente, o que vocês... Olha, então eu tô falando esse exemplo para você ver o nível de conflito que a gente tem que administrar. Tanto esse, E tem quanto muitas questão ofertas, né? intercultural. E tem muitas ofertas, né, Gabriel? Porque assim, tem sempre a gente querendo dar um jeitinho, né? A gente está num país do jeitinho. Exato. Então outra coisa que pode nos prejudicar como
como profissional na empresa, alguma coisa assim, cara, foi acordado, né? Ou seja, eu tô com uma situação agora. A transportadora, um transporte internacional, a transportadora, o agente pediu a mercadoria, o caminhão, fechou, veio 4 caminhões do Rio Grande do Sul para cá para levar essa carga para o Uruguai. O cliente não vai carregar. Mas peraí, tem um custo, né? Ou o importador ou o agente de carga vai pagar. Eu imagino que alguém vai assumir esse custo, mas tem uma responsabilidade. Né? E às vezes alguém te pede um favor, não posso entregar amanhã. Cara, não, tem que entregar hoje. Né? Por isso que eu falo, eu sempre falo isso, né? No operacional, as mulheres têm isso. O homem sempre pensa assim, vou fazer um favor para ele. E a mulher tem um senso de responsabilidade maior. Não, eu quero hoje, eu preciso de hoje, porque amanhã vai ter custo, porque alguém precisa dessa carga hoje. Ela cuida do processo de uma forma mais responsável. O senso de responsabilidade maior, por quê? Porque foi acordado. O homem, ele briga, ele xinga, ele fala com o amigo dele, cara, como é que tu faz isso comigo? Não, mas, poxa, mas veja bem, tá bom. A gente tem essa faz um pouco parte da nossa natureza e até do caráter do homem no comércio exterior, da negociação. Né? Não, tudo bem, veja bem, tá, vamos dar um jeito. Não, a mulher não, esse jeito, né? Posso entregar assim, uma carga mas rasgada. Mas tá lá no papel, lá na instrução de embarque, tá faltando lá. carga, tá sobrando carga. A transportadora achou que podia carregar assim. Não dá para achar. A gente tem que ter certeza das coisas, porque isso gera custo. Né? Que eu te falei, eu não podia esperar que alguém falasse para mim que estivesse chovendo, eu tinha que ir lá ver. Por quê? Daqui a pouco alguém diz que está chovendo, fecha o porão, o navio não opera com chuva. Passou o prazo aqui, vocês têm que sair. Né? A gente fala do shift, né? Tem que sair da atracação para dar lugar para o outro. Eu disse, mas como é que é? Eu falei para o agente marítimo naquela vez, mas como é que é a norma de atracação do porto? Cara, a atracação ela é muito aberta. A Votorantim é gigante, tem 2 navios por semana aqui. Tu quer discutir com a Votorantim ou tu quer vir aqui cuidar do... Né? Que é teu. Só obedecer o que Então eu ia lá e ficava cuidando do navio para ver se não tinha acontecido nada, porque senão alguém tirava o navio. Então essas coisas que a gente gera, tudo gera custo, ou gera estresse. Então eu acho que essa linha de cuidar, de se dedicar, de ver o que está acontecendo. Né? Eu às vezes vê muito assim, o pessoal cobrando follow-up. Cadê o follow-up? Vitor, não chegou ainda. Sim. Aí as pessoas não pegam o telefone, elas já se distraem, fazem outra coisa, e isso acaba virando uma bola de neve. Né? Uma situação que eu tive aqui agora, cara, o agente de carga, uma operação Estados Unidos e Espanha, ele me deu o tracking da UPS, que contratou a UPS, vai na aeronave que ela tem reserva, né, nesse trecho. E ele me deu o tracking da UPS para eu fazer o tracking durante o final de semana. E ontem foi feriado nos Estados Unidos. E daí beleza, me dá o tracking que eu gosto de ter essa liberdade, né? Sou fuceiro pra caramba, né, velho? Pra mim, quanto menos dependência, meu irmão. Se eu tiver o telefone do piloto do avião, melhor ainda. Aí, beleza. Aí passou o sábado, domingo e ontem. Aí no tracking que eu fiz ontem, tava com uma informação meio incoerente. Tipo, saiu de Seattle, mas disse que já chegou em Barcelona, mas em determinado tracking, página do rastreio ali, né, da carga, não me senti seguro com a informação do tracking, resumindo. E eu mandei uma mensagem para ela. Agora, hoje de manhã, agora que você já voltou do expediente, me faça o acompanhamento e me dá o status da minha carga. Ela respondeu bem assim, olha, se quiser eu te ensino a ver as dúvidas do tracking ali da UPS. Falei, beleza, você pode me ensinar depois até, se você quiser. Mas agora eu preciso que você faça o seu trabalho. Eu lembrei de um caso também que eu tinha tracking da TNT e a menina assim, né? Porque os couriers não são especialistas nisso. O site deles é muito... Ela ligava, eu ligava para ela, pera aí só um pouquinho. Cristian, a carga, ela na hora fazia isso, sabe? Ela tinha essa... facilidade, essa dinâmica, essa proatividade. Na hora, exatamente, porque tá aqui, a informação que eu tenho é essa, mas peraí que eu vou ligar para alguém vai me ajudar. E ela fazia isso na hora. Então, esse tipo de proatividade eu acho que é importante, sabe? Eu acho que isso pode prejudicar a carreira. Eu acho que nessas coisas dela, de início, né? A gente tem aí, claro, tem uma vida estressante, né? Sim. A gente fala hoje de soft skill, hard skill. Antigamente não, cara. Ela era chicote no lombo, tinha que fazer. Não fez ainda por quê, mano? Sabe? Eu tive na Brascar dois episódios.
A gente estava com... Era um sábado, eu fui lá olhar a carga de um cliente que estava fazendo uma operação. E disse, não, deixa eu vou lá olhar a carga para ver como é que tá. Eu fui lá no sábado à tarde, cheguei lá, tava faltando, acho que o último caminhão chegar, os dois últimos caminhões chegar, e já estava o prático a bordo e o rebocador esperando um navio na Brascar para o navio ir embora. E agora? Aí o agente marítimo, o João Luiz, e eu esqueci o nome do outro menino, foram pro porão pra gente ajudar a botar a caixa pra dentro, e eu também. Se eu não vou deixar o cliente aqui, o agente aqui, vou ajudar também, né, cara? E ajuda a botar a caixa, botar a rede, fechar pro navio ir embora, porque se o rebocador e o prático fossem embora, ia cancelar, ia ter custo, enfim. E aí eu recebi uma notificação da empresa, né, pela questão da segurança, obviamente, eles tinham que fazer, Sim, porque não era meu papel, protocolo, né? né? E a outra vez também, estava amarrando o navio, o pessoal que puxa aquela corda lá, a corda fica pesada, cai na água e eu passando ali, vou ajudar os caras. Deixa eu ajudar os caras com a corda Mais aqui. uma. Deixa só os caras desatracar o navio aqui, peraí. Tô fazendo nada mesmo? Não, mas é que ficou pesado para eles, eu fui Claro, ajudar. é. Mais uma notificação, Proatividade. claro. Né? Mas eu pensei, prefiro por proatividade que eu vou deixar os caras, daqui a pouco acontece um acidente, né? Eu ajudei, não, eu tentei evitar. Mas o que eu digo assim, a questão da proatividade, né? Você vai ver que o navio está afundando, você não vai ajudar, né? O cara está saindo com o navio ali, pô, peraí, eu posso agilizar, vou ajudar? Por quê? Pode dar uma despesa, enfim. Eu acho que essa dinâmica de realmente Essa dinâmica. né, de entrar de corpo e alma, eu acho, sabe? Eu acho que Exato. falta muito nisso em tudo dessa nova geração, assim. A gente o falava sobre isso foco, nos grupos aqui, né? atenção, Chega uma mensagem, tudo. ninguém vê, olha pela metade, sabe? Você Não tem vai grupos de atrás. WhatsApp que assim, a gente tem grupos que o cara quer uma consultoria, né? Ele não quer uma informação. São duas coisas diferentes. Assim, ó, como alguém já importou vinho? Tá, mas qual é a tua dúvida? Ó, eu tô fazendo o processo aqui, eu fui atrás, eu tô pesquisando sozinho. Eu queria saber se é esse ou esse. Não, eu preciso importar um navio. Alguém já fez? Ele quer todo o manual, né? Ele não quer dar o cliente pra gente, Não. mas ele quer toda a Ele quer informação. o manual. Às vezes eu vejo os grupos ali, né, dessa parte mais técnica que não eu fico atuo. muito puto, cara. Eu acho que tem pessoas que falam muito, que ajudam na classificação fiscal, né? Não. Mas tem gente que se dá mais, né, eu acho que valoriza essas pessoas, mas tem muita gente, a maioria das pessoas querem tudo de mão beijada. Sim. Eu quero importar vinho. Recebeu uma informação, ele nunca, como é que eu faço? Ele quer todo o manual de importação do vinho, não quer estudar. Ele quer de mão beijada, não, ele vai aceitar o cliente, eu já vi em vários casos. Ele aceita primeiro sem saber se faz. Alguém já fez importação para a embaixada? O cara pegou a operação, mas ele não sabia. Ele deve dizer, não, deixa que eu vejo, que eu vou lá no grupo, alguém vai me dizer. E eu vou fazer. E vou fazer, entendeu? É por aí. Despachante de WhatsApp. Mas é isso aí, mestre. Essa foi boa, despachante de WhatsApp. E tem muito, hein, mano? Pelo amor de Deus. Você fala pro cara, manda por e-mail, o cara se sente ofendido, cara. Pô, mas enfim. Meu, tem muita conversa, mas já indo pra reta final aqui, certo, Pedro Paulo? Ou não? Tá com fome, garoto? Tem que almoçar, né? E... essa conversa aqui, olha. Vai Então, sem medo aí. manda ver. Vamos lá pra cozinha, né? Terminar lá na cozinha a gravação. Mas amém. Então, uma das coisas que a gente fala na reta final aqui também, né? Onde é que você se vê daqui a alguns anos, cara? Que seja daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Você já, pô, Gabi, já tô querendo vestir mais meu calção do que meu terno e gravata aqui. O que você tem? Ou nunca parou? Cara, não, assim, ó, comércio exterior, talvez alguma outra coisa, algum outro projeto, mas comércio exterior, né? Eu me vejo dando aula, mesmo, né? Só que eu me vejo, eu vejo, vou dar um exemplo aqui do Samir Ked, né? Ele já tem uma experiência gigantesca, Sim. continua super ativo, Certo. continua em atividade, escrevendo todo dia, né? Juntando toda essa experiência, né? Porque às vezes você não tem a tenacidade de um trabalho de 8 às 18, às 8 às 20, né? Mas para escrever, para dar palestra, para dar curso, né? Juntar toda essa experiência, toda essa o que você juntou nesse caminho. Né? É porque, assim, dar aula é muito gratificante, né? Às vezes, por um aluno vale a pena, né? Tem alunos que conversam, pô, professor, mudei de trabalho, estou mudando de trabalho, o que tu acha? Perfeito. Da turma, às vezes, tu leva, às vezes, né? Eu nunca peço para os meus alunos, né, como eles têm que me chamar, mas
pô, quando o cara chama de pro, é professor. Nunca pedi para ser chamado disso, mas, sabe? Te dá uma... Não, porque para mim não é um título, não, né? Não, Ah, te dá professor uma... fulano. Pelo Não, amor de Deus. mas dá a Você sente... gratitude, sim, né? De ouvir essa frase, né? Em alguns lugares, o cara é professor, tem um respeito, tem uma admiração das pessoas, mas não por isso. Eu acho que é uma forma de contribuir com aquilo que eu você absorveu. que eu absorvi, né? Eu falei dos cursos aí beneficentes nessa ideia. Eu acho que o comércio exterior vai estar comigo por muito tempo, né? O comércio exterior eu não falei, se eu não falar minha mulher me mata aqui, mas o comércio exterior trouxe a minha esposa, que também é do Comex, né? Então a gente legal. é um casal Comex também. Ela foi numa visita técnica na Brascarne, fez 12 anos. Certo. Temos 12 anos de Daí? casado, dia 3. Que legal. Graças ao Comex também. Então, Olha muitos só. amigos, né? A gente tá... outra coisa, tem que falar, né? Tem que Por falar favor. aí o Rap Comex. O rap, opa. Que é muito Saudoso bacana, rap Comex. porque foi... Também nos permitiu, né? Muitas amizades estão surgindo também, Muitas. né? Pessoas que não se conheciam. A gente já está com... Acho que estamos indo para 8 ou 10 edições. E tem criado amizades improváveis, né? Pessoas que não se conheciam do comércio exterior. Sim. De empresas diferentes, distintas. Que é uma forma também de aproximar pessoas, né? Aquela questão que a gente falou, né? Tem o torneio do Comex. Sim, o quarto torneio agora vai e a entrar. gente tem esse Sim. privilégio. As pessoas aqui, todo mundo fala que nós somos esse case, né? Sim. Que todo mundo se organiza, todo mundo se ajuda. Eu acho que isso é importante. Então, acho que a gente tem um cenário super positivo, né? Um mercado... O Brasil tende a crescer, o comércio exterior também. Itajaí está virando já virou, na verdade, né? Uma referência do comércio exterior no Brasil. A gente antes tinha que explicar onde é que era Itajaí, o que era Itajaí. E hoje já não é assim, né? Então, as pessoas estão querendo vir aqui para trabalhar e muitas pessoas são de fora. Eu vim, né? Eu sou um estrangeiro aqui, na verdade. Estou aqui há 18 anos, mas Já sou um estrangeiro, enraizado. né? Não. Então, eu acho que como outras pessoas também, muita gente de fora, porque você tem um cenário super positivo, né? Perfeito. E tem emprego para todo mundo, quem quer trabalhar Tem. só se dedicar. Não fala, é verdade. Só se dedicar, se mostrar para que veio. Então, em resumo, os próximos 5 anos ou mais, né, até onde Deus permitir, você tem a bandeira de transformar a vida das pessoas também através do comércio exterior, né, meu irmão? É isso aí. É isso aí. Bom, você tocou uma palavra, né, uma profissão muito importante também, que precisa ser reconhecida em qualquer esfera no Brasil, que é de professor, né? Então, você participe, seja ativo na vida do professor, de repente, do professor do seu filho, ou no professor da sua faculdade, se você faz faculdade, enfim, porque, de fato, é uma profissão que traz como ele falou, uma gratitude, né? Você se sente, é um reconhecimento profissional que eu acho que poucas profissões dão, né? Tem um dos colaboradores lá na empresa que ele tem meu nome salvo, né? Gabriel Prof. E ele tá ainda, usou ele esse nome ainda lá, né? Agora ele já poderia ter trocado, Gabriel Impera, sei lá, e ele colocou Gabriel, ainda tá como Gabriel Prof. E eu vejo isso, é muito bacana também, dá aquele, nossa, cara, que é porque de fato você conseguiu ensinar a alguém. E o ensino né, junto com as pessoas, vai se conectar cada vez mais. Então, já ficando por aqui, né, nesse episódio que vai terminar, tem que acabar, né, Pedro Paulo? Mas tenho certeza que não é o último, muito pelo contrário, tenho a certeza que é o primeiro de muitos. Conta comigo. Aqui a Sailors, né, a nossa casa que a gente grava nossos materiais, olha, tem aqui livre acesso a uma casa que você pode contar também, Academia do Comex, né? Para quem não sabe, o Christian, ele tá na comunidade da Academia do Comex, é um nome que a gente fez questão de estar lá dentro, porque, como ele falou, sempre ele está divulgando vaga de emprego ou né, notícias, né, de relevância para a nossa área, e é um cara que eu tenho aí o prazer de falar que está aqui com a gente, né? E quero também já deixar você ligado que ele também vai estar com a gente presencialmente, se tudo correr bem, se a agenda dele permitir, mas espero que sim, no dia 21 de outubro, nosso Comex Day, a 3ª edição de um dia de imersão ao comércio exterior. Eu tenho certeza que você já viu muita coisa nas redes sociais, no YouTube, mas nada que não tenha ainda conseguido destravar a tua vida no comércio exterior. E a nossa missão nesse dia vai ser fazer isso.
com conhecimento prático, meter a mão na massa, ouvir pessoas de referência para que você saia de lá e consiga, né, desenvolver, ter uma carreira como a do Christian, uma carreira como a minha e carreira de profissionais que hoje são reconhecidos e que têm sucesso no comércio exterior. Vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Comex que transforma vidas. Dá um beijo pra galera aí, Christian, que a gente vai encerrar. Olha, um prazer enorme, gigante, né? Poder falar um pouco da vida, da carreira, do trabalho, de falar de comércio exterior, que é uma coisa que é apaixonante. Faria tudo de novo, faria comércio exterior de novo. Legal. Seguiria esse mesmo caminho, porque é gratificante, como eu falei, a gente tem conquistas diárias, né? Eu acho que isso nos move, isso que nos traz aqui, eu acho que isso que traz todo mundo para essa profissão apaixonante. Pode contar comigo sempre que quiser. Obrigado, irmão. Mais uma vez, obrigado. E vamos ficando por aqui. Um beijão para vocês e até o próximo episódio. Fui!